Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, meus nobres. Mais uma live do Pernambuco Filosófico. Esse projeto educacional que tem como origem o Instagram e depois reportado para o YouTube. Espero que todos estejam bem. Hoje o assunto é de extrema importância na linha educacional. Nós vamos falar com Silvinha, deixa eu só confirmar aqui, Silvinha Cavalieri. Ela é, deixa eu só ler aqui, ela é coordenadora do Centro Cearense de Referência LGBTQIA+, é Tina Rodrigues o nome desse centro. E a gente vai falar muito dos direitos, das conquistas, do que ainda falta conquistar nesse segmento. Então a gente vai aprender muito com ela, muito mesmo. Então espero que todos possam participar, podem mandar perguntas, podem participar enviando questionamentos, pra gente aprender muito com ela, tá? Essa música que a gente tá ouvindo aqui é o Mestre Ambrósio Coqueiros, banda aqui de Pernambuco. Deixa eu baixar um pouquinho para convidar a Silvinha. Antes de a gente iniciar nossa live, deixa eu só mostrar para vocês aqui esse livro, ó. É A Morte das Coisas em que Eu Acredito, de Fred Anjos. Ele nos deu de presente para o Pernambuco Filosófico sortear numa live que a gente for fazer voltada à parte de literatura. Então em breve a gente está sorteando esse livro aqui, de Fred Anjos, A Morte das Coisas em que Eu Acredito. Então vamos convidar nossa ilustre Silvinha. Deixa eu passar aqui, chamar a Silvinha. E perdão pela demora, viu? Vamos ver se o Silvinha aparece. Olá! Silvinha, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ernesto. Tudo bem com você? Tudo bem. Perdão pelo horário, eu atrasei 2, 3 minutinhos porque meu relógio aqui estava diferente do relógio do computador. Aí quando eu vi, eu digo, eita, aí corri para começar. Perdão, viu? Não, imagina, tranquilo. E você, tá bem? Tô bem. Tô na batalha diária pela educação desse país, mas um humilde professor que tenta levar um pouquinho de educação. Mas a gente vai tentando. É, é isso mesmo, e não se sinta sozinho. Junto com você, tem milhares de professores lutando também pela educação do país, e nós vamos conseguir sim. Vamos sim. Eu costumo dizer que a gente tem uma batalha muito árdua contra a ignorância, né, que eu acho que é o que está movendo atualmente o país. Mas a gente vai batalhando, a gente vai conseguindo daqui, vai puxando dali, vai conseguindo tentar conscientizar uma outra pessoa, e assim a gente vai conseguindo devagarinho vencer as pequenas guerras para tentar chegar na batalha final. Mas de antemão, deixa eu te agradecer muito, muito pela disponibilidade do teu tempo. Olha, você está sendo de um amor para a gente aqui, de perder esse teu tempo para conversar com a gente. Então, muito obrigado mesmo. Só tenho que te agradecer por isso, tá? Tá bom, pode contar comigo sempre. Vocês, toda a galera do Pernambuco Filosófico e também quem estiver nos assistindo também pode contar que a gente está aqui é para compartilhar conhecimento mesmo. Pronto, que bom. Silvinha, vê só. A gente vai bater um papo descontraído, a gente vai conversando. Tem algumas perguntas que já enviaram para a gente fazer a você daqui a pouquinho. E as pessoas podem ir fazendo perguntas durante a live, tá certo? Então, a gente vai bater um Certo. papo bem informal, como a gente vai sentar numa mesa de papo, tomando uma cervejinha, sem maiores pretensões. Tá certo? Certo. Então, bora começar. Silvinha, Ceará, como é que está o Ceará, primeiramente? Como é que está as batalhas do Ceará para a educação, para o LGBTQIA+, como é que estão as ações voltadas no Ceará hoje? Pronto. Aqui no Ceará, a gente está num ótimo momento da nossa história, sabe, Ernesto? Porque nós estamos agora com a primeira mulher governadora no nosso estado, que é a professora Isolda Sela. Inclusive, hoje é o aniversário natalício da nossa governadora, né? A nossa primeira mulher governadora, e que já foi
nossa secretária da Educação. E Hum, a Isolda, ela é professora de formação, ela contribuiu com políticas públicas. Uma dessas primeiras políticas foi batalhar pela estruturação da educação aqui no Ceará. Eu acredito que o Brasil inteiro sabe o quanto que as escolas do Ceará são bem estruturadas, são bem investidas, né? Nós temos aqui escolas profissionalizantes num modelo bastante avançado de educação, nós temos excelentes índices das escolas públicas nos exames nacionais, então a avaliação da educação aqui no Ceará é excelente, e isso tem muito do toque da professora Isolda, né? E quando a gente fala sobre a temática LGBT+, a gente também tem avanço aqui no Ceará. A nossa Secretaria da Educação, a SEDUC, ela tem um núcleo específico para debater gênero, diversidade e inclusão, que é a CODIN, a Coordenadoria da Diversidade e Inclusão. Né? Então, nós temos aqui várias ações tratadas pela CODIN, em parceria com a política pública LGBT, e existe muito diálogo com diretores, coordenadores, professores, sobre os direitos dos jovens LGBT+, dentro das escolas. Só para fechar esse ponto, nós, por exemplo, fomos bem adiantados quando em 2012, aqui no Ceará, o Conselho Estadual de Educação lançou uma resolução que tratava sobre o respeito ao nome social de estudantes travestis, transexuais e transgêneros nas instituições de ensino públicas do nosso estado. Isso foi em 2012. De lá para cá, foram diversos avanços, né? Então, é como o Hugo Ramos Nogueira está colocando aqui no chat, o Ceará, ele está sendo pioneiro, ele vem sendo pioneiro na implementação de várias políticas LGBT+, para as estudantes e também para a comunidade escolar como um todo. muito bom, muito bom. Fico muito feliz de saber. Eu acho que deveria ter essas ações em todos os estados do Brasil, principalmente no Nordeste, né? Já que aqui no Nordeste a gente vive o famoso coronelato, que é tão agressivo e tão brutal com todas as minorias, né, que não são minorias. Esse nome acho que deveria ser extinguido da palavra, chamar grupos de minorias, que de minorias não tem nada. Antes de eu iniciar com mais um, por favor, dê boa noite aos seus amigos aqui participando e amigas, porque tem muita gente lhe mandando beijo aqui, muita gente lhe elogiando. Então, por favor, faça as honras da casa. Pronto, faço sim. Primeiro, saudar o Hugo Ramos Nogueira, que eu mencionei o comentário. Ele é meu colega de trabalho, é psicólogo no Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues. Mandar um beijo também para a Alessandra, a Lelê, que é lá do Cariri, lá de Juazeiro do Norte, que trabalha no núcleo também de políticas sobre diversidade lá, muito, muito bacana. Persília Gadelha, que eu conheci quando eu era estudante da Universidade Federal do Ceará, Tiago Pedro, que é um amigaço, a Naama Farias, que faz tempo que eu não vejo, a Daniela Menezes, minha amiga, minha vizinha, né? A Márcia Prado, que eu brinco que é minha sogra, porque eu sou doida para casar com o filho dela e ela me apoia, então ela é minha sogra. E eu vou encerrar aqui na sogra, que é para ter uma conquista, entendeu? Que ontem foi Dia das Mães, então, sogra, ó, tamo junta. Eu também queria dar uma boa noite a todos que estão participando. A banda Matala na Mão está aqui, presente, então sejam muito bem-vindos. Eu queria desculpa a Júlia ia participar da nossa live conosco, mas tem um problema na internet tão ruim aqui, eu não estou conseguindo colocar duas pessoas
mas minha participação está travando direto. Aí eu pedi muito desculpas a ela e disse, olha, uma próxima a gente vai colocar você com certeza. Então, perdão, viu, Júlio? Não foi má vontade, não. Foi realmente por condições técnicas. Ó, Silvinha, é a primeira vez que a gente aqui no Pernambuco aborda esse tema tão diretamente. Não porque nós não quiséssemos antes ter feito, a gente queria muito ter feito, mas eu não tinha. O projeto, quando surgiu em 2020, não, 2021, ele surgiu para bater de frente com o desgoverno que está acontecendo hoje, com todas as perseguições brutais que a gente está sofrendo, no contexto geral e amplo. E a gente abriu espaço para psicologia, educação, filosofia, todas as partes de humanas que a gente faz com que o assunto seja necessário para a sociedade. Esse assunto de hoje é extremamente necessário, ele é extremamente importante que a gente entenda. Eu acho que o que falta as pessoas é entenderem e respeitarem, né? Falta esse sentimento. As pessoas não conseguem ter aquela visão de respeito de qualquer coisa. Então, assim, me faltou a oportunidade de conhecer a pessoa certa na hora certa, na live certa. Graças a Deus foi com você. Como eu te falei anteriormente, a gente já tinha conversado com Isis Broken, que é uma cantora travesti. Ela é extremamente solícita também, mas a gente não falou do tema específico, tá? Então, assim, eu acho muito pertinente. Eu acho que a escola deveria ter. Eu acho que todo professor deveria abordar, porque existem muitas pessoas hoje que eu noto que se sentem desamparadas, não ter quem recorrer. Aí eu te pergunto, no centro que tu trabalha, vocês têm esse acolhimento, esse abraço das pessoas que estão precisando desse carinho extra que porventura se sentem perdidas na sociedade? Pronto. O nosso centro, né, ele tem esse nome, Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues. Então, ele tem esse papel de ser a referência dentro do governo do Ceará sobre as temáticas LGBT+, da nossa população cearense. Então, nós temos sido muito procurados e procurades pela nossa população, né? Que inclusive a gente não usa esse termo comunidade, tá, gente? Dá aqui umas dicas para vocês. Essa história de classe LGBTQIA+, nós não somos classe. Comunidade, nós também não somos comunidade. Nós somos população. Então, eu não estou te ouvindo. Pronto, eu vou. Certo. Vou repetir. Tá dando para ouvir agora? Eu não estou te ouvindo. Eu acho que vai ter que sair e voltar. E agora? Você me ouve? Estou sem áudio. Sai e volta. Vamos convidar, pessoal, infelizmente a internet tem disso, às vezes dá esse probleminha. Vamos convidar de novo a Silvinha para ela voltar a participar. Deixa eu ver aqui quando ela aparecer. Ela ainda não apareceu. Convidar, apareceu de novo. Pronto. Convidar. Isso. Tcharam! Voltei! Certo. Então, como eu estava falando, a gente tem sido muito procurado, né? E a gente se constitui enquanto população LGBT+, né? Não é classe, não é comunidade, é população. Para além dessa população que nos procura por conta das questões da LGBTfobia que nos atravessa e que nos provoca sofrimento psíquico, prejuízos de acesso a serviços do governo, das prefeituras, da União, que nos viola direitos e a gente precisa de assistência jurídica. Então, para além dessa população que nos procura, tem surgido um fenômeno que para nós é muito interessante e muito valioso
do ponto de vista subjetivo, que é a procura de familiares de pessoas LGBT+, que nos procuram para conversar, para buscar um acolhimento, porque querem saber como lidar com as suas filhas, seus filhos e também filhos que se reconhecem LGBT+. Então, esse fenômeno, ele tem sido abraçado por nós, a gente tem abraçado e a gente vai estruturar uma forma de atender de forma mais qualificada esses familiares, porque é um fenômeno novo. É um fenômeno novo. As famílias nunca procuravam saber como era que iam lidar com seus membros LGBT+. E aí, de repente, começa a vir procurar as pessoas da gente sair na mídia, da gente fazer atividades. Isso vai chegando para as pessoas e elas têm nos procurado. Então, isso é muito bacana. E nós também fazemos um papel de buscar formar servidoras, servidores públicos, de formar pessoas que trabalham em empresas privadas, para também lidar com essa população LGBT+, né? E, então, esse trabalho da gente também procurar, da gente também se oferecer, ele também existe e ele rende inúmeros frutos. Nós já temos parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é o SENAI, a gente já tem parceria com alguns programas de cursos, como, por exemplo, o curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, com o curso de Medicina do Centro Universitário Cristos, com várias outras instituições, como a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Então, a gente inclusive fez uma reunião hoje de equipe, onde a gente comentou o quanto avançado nós estamos nesses diálogos, né? De fazer muitas parcerias, escolas, universidades, como o Hugo está me lembrando aqui. Então, é isso. Quem nos procura, nos acha. E justamente era pelo que você falou, já vou te emendar com uma pergunta que mandaram, que é justamente as profissões, né? Porque muitas pessoas perguntam como fazer que o acesso a profissões, psicólogas, sendo professoras, professores, os LGBTs que ia mais pudessem ter esse acesso a uma educação mais ampla. Essa seria a forma mais correta de a gente produzir, implementar esse processo educacional para que tivesse acesso realmente. Certo. Primeiro, a gente precisa chegar até as professoras e aos professores, principalmente da rede pública, para lembrar que são também agentes públicos e que, como agentes públicos, devem seguir as leis e demais legislações do nosso Estado. Aqui no Ceará, nós temos legislações que garantem, elas dispõem sobre a garantia de direitos para a nossa população. Então, por exemplo, na Constituição do Estado do Ceará, eu não sei se você sabe, Ernesto, mas o Ceará é o único estado da federação que tem na Constituição o compromisso contra a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. Não sabia, muito bom. Pronto. Pois primeiro nós temos isso na nossa Constituição. Segundo, após a lei da criminalização da LGBTfobia, que foi em 2019, no ano passado, em 2021, foi aprovada a lei 17.480, que ela obriga todos os estabelecimentos de atendimento ao público
terem uma placa fixada de 50 centímetros por 50 centímetros com os dizeres: é expressamente proibida a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual nesse estabelecimento. Aí coloca o número da lei e coloca que em caso de descumprimento ou desrespeito aos direitos de LGBT+, ligar para. E aí tem o número de um telefone fixo, que é o telefone da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT, que ela tem monitorado todos esses equipamentos que não estão cumprindo com a lei e promovendo diálogo. Essa lei, ela, por enquanto, ela não tem caráter punitivo, ela tem caráter educativo. O estabelecimento não vai pagar uma multa, não vai sofrer graves sanções administrativas, né? Nenhum risco contra o CNPJ, mas vai sim ser procurado e vai ser conversado a respeito de algum direito que foi violado no caso de alguém ligar e fazer uma denúncia contra esse estabelecimento. Então, é uma lei que surpreende, porque você encontra impostos de gasolina, você encontra nas cafeterias, você encontra nos cinemas, você encontra nas escolas, você encontra na entrada de prédios públicos. Então, onde existe circulação de público, tem que ter essa placa, né? E aqui a gente tem a sorte de prestigiar vários lugares com essas placas, né? E para continuar, a gente tem também a Lei 16.496, que é de 29 de junho de 2019, que garante o uso do nome social para estudantes travestis e transexuais nas escolas da rede pública e privada do nosso estado. Uma lei bastante avançada, porque não fala apenas da rede pública, fala também da rede privada, né? E daí muitas professoras, muitos professores não sabem, chegam para a gente relatos de escolas que não estavam atendendo a esse nome social, e a gente faz o contato, fala da lei, envia a lei, e aí a gente contorna as situações. E recentemente, semana passada, um núcleo especializado de cidadania do Ministério Público aqui do Ceará, através do promotor de justiça, doutor Helder Ximenes, nos procurou para poder receber orientações para ele poder dar um embasamento de um parecer do Ministério Público orientando uma escola, um caso específico de uma escola, em que uma estudante trans quer utilizar o banheiro feminino e que a escola não sabia se poderia permitir ou não. O caso chegou até o Ministério Público e o promotor nos buscou e pegou as orientações, e ele saiu de lá convencido de que estudantes travestis transexuais têm que usar os banheiros de acordo com o gênero que se identificam. Então, aqui no Ceará, Ernesto, é só avanço, é daqui para além. Bom, assim, eu vou lhe fazer uma pergunta que não se faz uma dama, mas eu vou fazer. Qual é a sua idade, por favor? Eu sou uma bidebutante. Eu tenho 2 vezes 15, 30 aninhos recém-completos. Não parece. Eu sou um jovem senhor de 43 anos, já estou quase um idoso. Aí deixa eu lhe falar uma coisa. Isso, tá nada. Eu tive contato primeiramente com... A primeira vez que eu vi a sigla foi GLS. GLS, Sim. 2001. Eu tocava
era contratado de uma produtora que fazia festas GLS. E foi o meu primeiro contato que eu tive com a sigla, com o público da festa, né, com todo o movimento que estava surgindo de reivindicação àquela partitura. E eu sempre admirei a educação e o conhecimento que frequentava aquelas festas. Nunca vi briga, nunca vi confusão, nunca vi nada, ao contrário das festas hétero, que eu sempre vi bate-boca, por aí vai. Para não dizer que eu nunca vi, teve uma vez que uma menina estava apanhando do namorado na frente da festa e as mulheres da festa foram em cima do cara e deram um cacete nele. Eu não vi. Foi a única coisa que eu vi. Eu achei muito bem dado. Aí foi passando, eu me tornei professor, comecei a estudar, tudinho, e aí eu tive esse mesmo probleminha que eu relato agora, o banheiro. Eu estava na escola trabalhando e tinha uma, eu não vou dizer o nome para não expor, tá? Mas aí tinha uma aluna, mulher trans, quis usar o banheiro e foi o maior bate-boca, porque tinham duas mulheres religiosas também que não queriam que ela usasse. Bate-boca para lá, bate-boca para cá. A escola cometeu o maior absurdo do mundo de falar que ia fazer um banheiro exclusivo. E a gente já vê muito. Ela disse, não, eu não vou usar o banheiro exclusivo, eu vou usar o banheiro que me compete usar, que é o das mulheres, e eu vou usar e vou processar a escola reivindicando os meus direitos. Resumindo, ela processou e ganhou. E ganhou. Sem nenhum, não teve nem argumento nem nada, ganhou direto. Então esse problema que você está relatando, eu vi. E é interessante como a gente ainda vê muitos desses problemas pequenos em shoppings, galerias, eventos. E eu acho que isso deveria ter uma ação maior, no contexto amplo, não só isso, das autoridades, né? Será que, aí vai uma pergunta ampla, a nível de Brasil, eu sei que você está defendendo mais o Ceará, mas assim, uma perspectiva que a gente vê em nível nacional. Será que vai chegar um dia que a gente não vai ter que se preocupando com essas pequenas coisas, e a gente vai olhar para a pessoa como deve se olhar? Eu acredito que sim, e não por otimismo. Não é só otimismo. É uma questão de luta, é uma questão de que nós estamos nos organizando para obter essa conquista, né? E nós estamos muito organizadas e muito organizados para tal. Porque a pauta das pessoas travestis e transexuais, ela foi se transformando ao longo das décadas, né? Nos anos 80, existe um vídeo muito conhecido do YouTube, que já circulou em vários grupos de WhatsApp, de uma entrevista nos anos 80, em que a repórter pergunta às pessoas o que elas acham sobre os assassinatos de homossexuais e travestis que estão acontecendo na cidade de São Paulo. A maioria das pessoas nesse vídeo dos anos 80 fala que concorda com os assassinatos, que tem mais é que matar mesmo, que se a lei permitisse era uma boa. E os comentários menos piores são daquelas pessoas que dizem que aquilo não é problema que interessa para elas. Nos anos 90, essa pauta ela começa a surgir como pauta de curiosidade, porque aí surge a Roberta Close, ícone de beleza, que aí sai em capas de revista, aparece em programas de televisão, posa nua, então isso já acaba despertando curiosidade nas pessoas. Então, os anos 90 marcou a pauta das pessoas trans pela curiosidade. Então, no início dos anos 2000 é quando essa pauta ela começa a aparecer como um movimento organizado, com pautas, com reivindicações, com manifestações. A partir da chegada do presidente Lula, né, do pernambucano arretado, Luiz Inácio Lula da Silva, a presidência, é lançada a primeira campanha do governo federal sobre pessoas travestis, que foi a campanha Travesti e Respeito, no ano de 2004. E desde então, a gente vem vendo que a pauta ela vem só crescendo politicamente.
a ponto de hoje nós termos essa pauta como, inclusive, polêmica nas eleições. As eleições de 2018, todo mundo lembra que um dos assuntos que mais dividia votos era quem daria direitos ou não para a população LGBT+. E aí surgiram as fake news da mamadeira de piroca, do kit gay, das escolas, né? Que, inclusive, quem tiver recebido o kit gay em 2018, por favor, devolva para essas eleições, para a gente poder distribuir de novo esse kit gay, né? Então, foram muitas fake news, né, para desconstruir, né, para procurar, inclusive, vou usar aqui um termo religioso, para demonizar as pessoas LGBT+, sobretudo as pessoas travestis e transexuais. Então, eu acredito que como nós estamos na década de 20 do século 21, então nós chegamos finalmente numa década onde nós estamos empoderadas, empoderados e empoderades para chegar em algum momento com essa pauta nos chefes dos poderes legislativo, executivo e judiciário e sermos respaldadas na nossa manifestação. E os chefes dos executivos, muito em breve, isso não é profecia, isso não é achismo, isso é análise política, né? Então, muito em breve, os chefes dos executivos vão ter que garantir o direito do uso dos banheiros para nós, porque é uma pauta, é uma demanda, é uma manifestação que existe, que tem casos de transfobia, de desrespeito, de assassinatos por conta dessa pauta dos banheiros. Então, a gente vai avançar sim, viu? Deixa eu só responder aqui. Thomas é o parceiro nosso aqui do Pernambuco Filosófico. E ele está colocando aqui, Ernesto, o teu áudio está picotando um pouco, mas Thomas é a internet que não presta, não sou eu não. A internet Né? não presta não. Não presta. Pois eu tô com a tua internet, Ernesto. Eu também não tô prestando, não. É bronca. Eu me lembro que na eleição de 2018, um grande amigo meu, que ele viaja muito o mundo todo, ele é na parte de... Até hoje eu não sei no que ele é formado, mas ele é pós-doutorando em alguma coisa muito importante, que ele viaja o mundo fazendo análise, fazendo essa parte toda. E ele chegou para mim ainda na esperança de não ter que ver o pior. Eu disse a ele, não, infelizmente 2018 está perdido. Quando eu fui votar, tinha uma travesti na fila ao lado. E tinha dois homens com aquela imagem dentro, qual era? Aquela camisa com a imagem branca. E eles muito falando palavras de ofensa. Esse pessoal tem que morrer, esse pessoal tem que matar mesmo. Eu estava com minha esposa do lado e falei assim para ela, eu disse, olha, se acontecer o pior, eu vou me meter e vou defender. Aí ela, mas tu tá velho, tu vai apanhar. Eu digo, eu apanho com ela. Vai ter dois. Porque eu tenho horror a esse tipo de coisa. Então, quando você fala que em breve os governantes vão precisar adotar certas medidas que são de urgência, de necessidade, isso já deveria estar já, né, botando já em voga, já deveria estar sendo válido já há muito tempo. A gente não deveria nem estar mais reivindicando isso. É que eu vou te fazer a outra pergunta que pediram aqui para mim. Cadê? Você falou das religiões, não foi? Você falou que Sim. botou o termo da. A gente sabe que as religiões neopentecostais não são todas as pessoas, tá, pessoal? Estou deixando bem claro aqui, não são todas. É uma parcela. Usa muito esse demonizar, porque não é de Deus, porque é do demônio, aquela história toda. Ainda existe a necessidade de ser aceito por determinada religião ou não há essa necessidade de ser abraçado, mas sim respeitado por determinadas religiões?
Certo, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que essa coisa da religiosidade, ela não é privilégio de quem é uma pessoa cis e heteronormativa, né? O que é uma pessoa cis? Cis é um termo do latim que significa de acordo. Então, a pessoa cis, o gênero dela está de acordo com o sexo que ela nasceu. Por exemplo, o Ernesto, meu amigo aqui de tela, é um homem cis, porque o gênero dele, que é masculino, está de acordo com o sexo biológico dele, que é o sexo masculino. Agora veja o meu caso. Eu não sou uma pessoa cis, eu sou uma pessoa trans. Trans é um prefixo que significa para além de, porque o meu gênero está para além do meu sexo biológico. O meu gênero é feminino e ele está para além do meu sexo biológico, que é masculino. Né? Então, o Ernesto, por ser uma pessoa cis, ele não é a única pessoa que tem o privilégio de ter uma religião, de exercer Não uma tem, não. religião. Então, você pode exercer, e eu também posso ter, também posso exercer uma religião. E as pessoas heteronormativas, que é como a gente se refere, as pessoas que exercem a sexualidade com gêneros diferentes ao dela, né? Então, é mulher que se relaciona com homem, homem que se relaciona com mulher. Essas pessoas heteronormativas também não são as únicas que têm direito às religiões. Então, as pessoas LGBT+, também têm direito a religiões. Então, deveria ser, inclusive, fortemente criticado dentro dos próprios fóruns religiosos quando surgissem falas discriminatórias, falas preconceituosas contra pessoas que exercem religiões, elas sendo, né, defensoras de que uma religião une o ser humano a uma divindade a qual ele acredita. Então, nas religiões cristãs, como católicos, evangélicos e demais ramificações, nós nos unimos a Deus. Né? Então, as pessoas LGBT+, também podem estar ligadas a Deus. E não ao diabo, não ao demônio, como muitas pessoas insistem em defender. E que elas não deveriam fazer isso se admitindo religiosas. Nas religiões de matriz africana, as pessoas estão ligadas a divindades como orixás, como guias, né? Tanto na Umbanda como no Candomblé, muitas outras, e não deveriam também fazer essa criminalização, essa separação das pessoas LGBT+. A propósito, nos tempos da ditadura militar, as religiões de matriz africana foram as grandes defensoras do movimento LGBT+, porque as mulheres que usavam indumentárias, né, aquelas indumentárias de saia comprida, tipo saia de baiana de carnaval, né, que é comum nas religiões de matriz africana, então essas mulheres, elas escondiam homossexuais, travestis, que eram perseguidos e perseguidas pela ditadura militar embaixo das suas saias. Então, isso criou um vínculo entre muitas pessoas LGBT+, e religiões de matriz africana. Então, é por isso que você encontra boa parte da comunidade LGBT+, nos terreiros, nos templos de matriz africana, porque foram as religiões que foram mais inclusivas. Né? Então, para fechar aqui esse ponto, né, é uma coisa que
todos nós precisamos aqui defender, que é não existe oposição entre religião e movimento LGBT+. Não é para existir esse conflito, esse combate. É para existir uma união. Todas as pessoas têm direito a querer ter ou então a exercer suas religiões e não merecem ser discriminadas nos templos religiosos e isso ser confundido com liberdade religiosa. Liberdade religiosa não dá o direito a ninguém de exalar preconceito e propagar discriminação. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é isso? Exatamente. Eu aqui no Pernambuco Filosófico eu não tenho religião. O Thomas, que trabalha comigo aqui no Pernambuco, ele é meu parceiro de trabalho, ele é do satanismo. Então, assim, ele é do satã e eu sou a extremo de religião. Então, existe, né? O black metal, aquela parte do pessoal que tem o ocultismo, aquela parte toda. E Thomas é desse lado. Eu sou do lado da neutralidade. Ele fica retado quando eu falo isso, mas é verdade. É brincadeira, mas é verdade. Fique arretado, não, Thomas. Assuma. Mas ele assume, ele é pau, ele é pancada. Silvinha, pessoal, eu tocou num ponto bem interessante, que é um ponto que eu não me identifiquei ainda na parte do estudo, eu não tive a oportunidade de entender o conceito, de estudar, me aprofundar. Eu gosto muito de me aprofundar nos temas que eu acho pertinente e importante para a sociedade, que é o gênero neutro. Eu ainda não me adentrei nesse tema, certo? Você falou algumas palavras que são de generalidade neutra. Surgiu esse segmento. Alguns professores da língua portuguesa falam que esse termo não é adequado porque existem palavras do português que são usadas para denominar todas as pessoas num contexto amplo. Então, me explica um pouco mais dessa neutralidade do gênero neutro, desse segmento, porque realmente eu não entendo nada, eu ainda não tive a oportunidade de me adentrar nesse tema. E aí eu queria só entender um pouco, se tu puder. Eu acho que é uma dúvida de algumas pessoas também, porque está aqui uma das perguntas que o pessoal fez. Tá ótimo, eu adoro falar sobre essa questão do gênero neutro, porque inclusive faz eu finalmente utilizar a minha formação acadêmica, sabe, Ernesto, nesses debates sobre LGBT+, porque a minha formação acadêmica é em letras português pela Universidade Federal do Ceará, né? Então, eu sou graduada, né, em letras, português e literatura pela UFC, minha Universidade do Coração, e é lá onde eu aprendi a primeira coisa muito importante sobre todas as línguas, né, sobretudo a língua portuguesa. A língua, ela é dinâmica. Ou seja, ela não é estática, ela não é engessada, ela se modifica ao longo do tempo, né? Ninguém começou a usar você desde os primórdios. Nos primórdios era vossa mercê, depois foi vós mercê, depois veio vós ser, e é hoje você, e hoje quando a gente vai digitar é só VC, né? Então a língua ela é dinâmica, a língua ela veio evoluindo ao longo do tempo e ela vai se adaptando conforme o uso dos falantes. Então é conforme nós utilizamos a língua que ela vai se estruturando. Daí eu vou voltar de novo lá atrás, lá nos tempos do Vossa Mercê, mas mais antigo ainda, na mãe da língua portuguesa, que foi o latim. O latim foi uma das línguas mais antigas da nossa história, e essa língua ela tinha os 3 gêneros, o masculino, o feminino e o gênero neutro. Inclusive, a maioria das palavras do latim eram do gênero neutro, né? Só que quando o latim se desdobrou na língua portuguesa, esse gênero neutro, ele, em tese, sumiu, porém, a nossa língua ainda tem várias palavras que herdam
essa neutralidade nas palavras. Quer ver exemplos? Vamos ver aqui primeiro substantivos, né? Por exemplo, criança. Eu não estou definindo se criança é uma criança do gênero feminino ou uma criança do gênero masculino. Testemunha, eu não estou especificando se é do gênero feminino ou do gênero masculino. Aquelas profissões que terminam com o sufixo ista, dentista, telefonista, recepcionista, ascensorista, eu não especifico se é gênero feminino ou masculino. Nos adjetivos, a gente tem vários adjetivos que são gênero neutro. A gente não fala mulher inteligenta, homem inteligente. Nós falamos mulher inteligente, homem inteligente. É um adjetivo neutro para ambos os gêneros. E assim são várias palavras dentro da nossa língua. Então, quem diz que o gênero neutro é uma invenção da comunidade, que eu já falei que não é comunidade LGBT+, é população LGBT+, não sabe sobre a história da própria língua que fala. Nós não inventamos o gênero neutro, ele já existia. Agora, a gramática normativa, cujos principais teóricos são do gênero masculino, universalizaram que quando você tem um plural de pessoas, esse plural, para contemplar o feminino e o masculino, vai para o masculino plural, né? Por que eu tenho que dar bom dia a todos, sendo que eu poderia contemplar, inclusive, bom dia a todas? Por que os homens poderiam se sentir rebaixados com um bom dia a todas? E vou além. Faça. Desculpa, eu interrompi. O tempo, eu pensei que você tinha dado uma parada. Mas já que você me permitiu, digamos assim, eu estou digitando o texto, eu boto todas... se eu botar todas, eu já estou me referindo, mas vamos dizer, convido amigas, amigos e amigues. Estaria certo, por exemplo? Você pode colocar as três, o que se identifica com o gênero feminino, o masculino e para o neutro. Seria o correto dessa forma? Você pode sim, porque você, enquanto falante da língua, a partir do momento que você utiliza uma palavra, ela passa a existir. Ela pode não existir com a grafia reconhecida pela gramática normativa, mas a partir do momento que você utiliza, ela existe. Então, amigues existem. Filhos, né? Eu falei mais cedo no começo, filhas, filhos e filhos também existe. Todes também existe. Aqui no Ceará, nós temos uma campanha permanente chamada Campanha Ceará de Todes, que é para falar exatamente que o Ceará não é só do gênero feminino e do gênero masculino, é de todos os gêneros, incluindo as pessoas não binárias, as pessoas gênero fluido, todas as manifestações que queiram ser incluídas na linguagem e em direitos de fato. Olha, eu estou tendo uma aula aqui maravilhosa. Acho que todos vocês estão tendo também. A Silvinha está dando show. Show. Eu adoro conversar com pessoas que têm algo a trazer para a gente, que a gente vê a inteligência latente, borbulhando. E eu estou encantado realmente, Silvinha. Você está dando show de bola e olha, eu não tenho o que falar, não. Deixa eu só dar um recadinho, tu me permite? Me cede esse tempinho só para dar um recado rápido. Com certeza. Pessoal, mais uma vez eu vou divulgar aqui, ó, o que a gente vai sortear. Fred Anjos, A Morte das Coisas que ele nos deu de presente para sortear esse livro aqui. Então, eu acredito que nós vamos ter uma live com a cientista política Priscila, vai falar com ela, e aí eu vou sortear este livro, e temos outros livros em breve para sortear também, tá? Só deixar na caixinha de bate-papo, eu quero que a gente faça o sorteio. Outra coisinha,
nós precisamos muito, 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 muito que vocês divulguem nosso trabalho. A gente não ganha nada com isso, Thomas e eu não ganhamos nada, absolutamente nada. Nossa maior função é divulgar cultura, música, educação, tudo que envolva conhecimento para as pessoas saírem da bolha, da zona de conforto delas. Então, por favor, nos indiquem, nos divulguem. Não precisa dar dinheiro, não, é só isso, a gente só quer divulgação. Essa live vai estar salva aqui depois no Instagram. A gente vai estar aprendendo ainda um pouco mais com a Silvinha. Depois a gente está colocando no YouTube do Pernambuco Filosófico. Então, quem puder também dar uma força lá, se inscrever, dar um like lá, uma curtida, porque essas plataformas são capitalistas, a gente precisa dessas coisas. Então, assim, vai ter os cortes dessa live também lá no YouTube. Então, gente, dá essa força aí pra gente, divulga, faz essa caridade com a gente, tá certo? Então, seria isso. Silvinha, vamos continuar essa conversa maravilhosa que nós estamos tendo. Ainda dá para fazer algumas perguntinhas básicas para você. Vamos lá? Tá, sim, estou aqui com vocês, Ernesto. Pronto. Pediram para eu te perguntar sobre Lina da Quebrada, a importância dela no Big Brother. Valeu algo ou não está lá? Valeu muito, vale muito mais agora após a saída dela, né? Vou dizer por quê. Dentro do programa existe uma cultura das pessoas serem o tempo todo julgadas, né? E embora a participante ela não tenha se envolvido em muitos conflitos, em muitas tramas, né? Mas ela foi hiper julgada por essa questão de ser apenas quem ela era, uma pessoa travesti. Então, ela mal chega na casa, ela já causa polêmica por ter sido chamada de ele, depois por ter sido chamada de traveco. Então, existe toda uma narrativa social que depõe contra a própria participação por ela estar ali 24 horas sendo exposta e terem pessoas que se dedicam a não deixar que ela se mostrasse enquanto pessoa, mas ficar o tempo todo tentando reduzi-la como a travesti, a travesti, a travesti. E Lina é muito mais do que uma travesti, assim como eu, assim como Roberta Close, assim como que as outras travestis que todo mundo conhece, Nani People, né? Não é como Pablo Vittar, que Pablo Vittar não é uma travesti. Pablo Vittar é uma pessoa, é um homem gay que trabalha enquanto cantora e no trabalho de cantora faz performance enquanto drag queen. Então, a Pablo Vittar, uma pessoa drag queen, não é uma pessoa travesti. Mas as pessoas travestis, nós somos muito mais do que apenas travestis, né? Eu sou filha, eu sou irmã, eu sou professora, eu sou coordenadora de um equipamento público, sou militante, né? Sou historiadora da língua portuguesa, enfim. E agora, com a saída da Lina, ela tem a oportunidade de brilhar em outros espaços, né, onde ela não precisa mais passar por esse julgamento. E ela pode, inclusive, passar que ela é além do que uma travesti. Mas enquanto ela passou no programa, ela reforçou para as pessoas, primeiro, que travesti é uma identidade de gênero feminina. É ela, está escrito aqui na testa dela, mas não precisaria estar escrito na testa dela, assim como não precisa estar tatuado nas nossas testas, que nós somos elas. E como os homens trans são eles, né? Não precisamos disso. A gente só precisava que as pessoas nos enxergassem enquanto essência, que parassem de nos observar pela nossa genitália. Eu não estou mostrando minha genitália aqui no Instagram. Então, para que você precisa, ao me notar,
fazer a leitura, mas tem um pênis. Ai, parece muito uma mulher. Parece muito uma mulher. Então, quando diz que parece, está dizendo que eu não sou. Então, muitas vezes eu tenho que até utilizar posturas um pouco antipáticas com as pessoas dizem assim, ai, mas você parece tanto uma mulher, eu não pareço, eu sou uma mulher. Ai, mas você é tão bonita, nem parece que você é travesti. Mas eu não preciso, eu não sabia que eu precisava não ser travesti para ser bonita. É como se toda travesti tivesse a obrigação de ser feia, né? E a que é considerada bonita foge desse padrão de travesti. Então, tem que fazer esse trabalho de educação das pessoas, né? No começo eu falava repressão, né? Mas aí depois eu lembrei, não, repressão não, chega de repressão, ditadura já foi. É muito melhor investir na educação das pessoas. Então, eu estou sempre educando, a Lina educou bastante, e cada um de nós aqui também pode continuar educando. Então, se você vê uma mulher, é ela. Se você vê um homem, é ele. Não importa o que a pessoa tem entre as pernas. Exato. A amiga minha, uma grande amiga minha, a Ruth, ela está aqui dizendo que você é linda. Ai, Ruth. Tá elogiando aqui, ó. Que massa esse papo hoje, estou aprendendo muito. Eu acho engraçado, sabe, Pinha, porque quando a gente encontra os homofóbicos da vida, eles sempre usam o mesmo padrão, né? O mesmo modo operante. Sim. Eu não minha família, eu estou falando, não, mas você tem que entender que na minha época, e o cara nem morreu, ainda nem está idoso para dizer que na minha época. Eu odeio quem faz isso, porque você está vivendo a sua época, você não deixou de viver a época ainda. Não, porque na minha época você vê nem Mato Grosso, né? Mato Grosso era um gay de respeito, não fazia o que Pablo Vittar faz. Eu digo, como é que é a história? Nem Mato Grosso foi primeiro e ele era um andrógeno em Mato Grosso. Você olhava assim pra ele fazia coisas que ninguém imaginava na década de 70. Aí ele comprava logo, mas você vê Clodovil. Clodovil não ficava fazendo esse tipo de coisa hoje em dia. Quer dizer, eles sempre usam os estigmas, né, de certas personalidades que são controversas para determinar o modo que as pessoas precisam agir. É um absurdo isso ainda, né? Em pleno século 2020, você está ouvindo isso. O ano de 2022. Mas isso, Ernesto, é nada mais do que um termo que a gente já conhece na militância política, que é racismo. Muita gente acredita que o racismo é só a discriminação da etnia branca contra a etnia preta, a etnia negra. Não. Quando, por exemplo, eu acho que toda pessoa asiática é igual, eu olho para os asiáticos e digo assim, ai, mas tudo tem a mesma cara. Ó, tudo tem a mesma cara, tudo é igual. Isso é racismo. Quando eu acredito que toda pessoa indígena é igual, também é racismo. Então, quando eu acho que todo gay é igual, é racismo. Quando eu acredito que toda travesti é igual, é racismo. Que toda lésbica é igual, é racismo. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal, em 13 de junho de 2019, se posicionou e outorgou que a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, a popular Lei do Racismo, que essa lei incluísse também os crimes contra a identidade de gênero e a orientação sexual, porque foi um entendimento avançado dos nossos legisladores maiores, do Supremo, de que quando você trata todas as pessoas de um grupo por uma mesma condição e discrimina por essa única condição, então existe aí uma prática de racismo.
Então, o STF fez correto ao equiparar a LGBTfobia ao crime de racismo, porém, nós acreditamos que é necessária uma lei mais específica e exclusiva para tratar sobre a LGBTfobia. Porque o racismo que a gente sofre é diferente do racismo do preto, do racismo do asiático, do racismo do indígena, né? Então a gente precisa de especificar para a sociedade, deixar explícito na lei o que é esse racismo pela identidade de gênero e pela orientação sexual. Só assim que a gente vai acabar com essa LGBTfobia, que é tão estrutural quanto o machismo, o racismo e o capacitismo do nosso país. Perfeito. O Anderson, cicloativista, colocou aqui, hoje em um boletim de ocorrência, o escrivão definiu o queixoso como gay, entre as garrafais. Achei indiferente. Quer comentar, Silvinha? Bom, pelo comentário que foi colocado aí do Anderson, a gente não tem o contexto se o escrivão ele coloca isso para ressaltar que o crime leva, o crime ao qual está sendo denunciado, leva em consideração a orientação sexual do denunciante, ou se é mais um ato de preconceito. Se for para ressaltar a orientação sexual do denunciante, está correto, porque, inclusive, aqui no Ceará, desde 2017, nós temos dispositivos no sistema da segurança pública para levantar as questões da orientação sexual e da identidade de gênero. E em 2019, todo o sistema da segurança pública do estado do Ceará passou a ter 3 campos obrigatórios. O campo do nome social, que é para as pessoas travestis e transexuais, o campo da identidade de gênero, para a pessoa dizer se ela é cis, se ela é trans, se ela é não binária, se ela é gênero fluido, e o campo da orientação sexual, para dizer se a pessoa é hétero, lésbica, gay, bi, pansexual ou assexual. E aí você me pergunta, Silvinha, qual a necessidade disso? A necessidade disso é a gente, inclusive, aproximar, né, da compreensão das autoridades públicas de que muitos crimes, eles levam em consideração a identidade de gênero, a orientação sexual das vítimas. Nem todo assassinato de travesti, por exemplo, foi por transfobia. Às vezes foi um feminicídio, porque é um ex-namorado, um ex-companheiro. Às vezes é por um crime relacionado à facção, a uma organização criminosa. Porém, a forma como aquela travesti ela é assassinada aponta indícios de transfobia. E a segurança pública precisa dar conta disso. E aqui no Ceará, a gente está colocando a nossa segurança pública para pensar, assim, uma coisa que é diferente em muitos estados. A maioria dos estados ainda não tem isso. E a gente já tem. Tem até uma campanha nacional, Ernesto, chamada Resolve esse BO. Essa campanha Resolve esse BO é uma campanha nacional pressionando os estados brasileiros a incluir nos boletins de ocorrência e isso que o Ceará já tem desde 2019, que é nome social, identidade de gênero e orientação sexual. Tá? Então, espero ter esclarecido aí a questão do comentário do Anderson. A Rutinha, ela também está, a Ruth, que eu te falei, ela está botando aqui, ó, precisamos de amor e não de rótulos. Concorda com ela?
Concordo sim. A nossa sociedade, ela tem um engessamento na liberdade de amar das pessoas. As pessoas não são livres para amar. Então, a gente é engessado porque a gente tem que ter, primeiro, tem que seguir o modelo capitalista de família, porque a família não é apenas um preceito religioso. Família é um preceito capitalista de transmissão de propriedade privada, né? Qual é a razão de toda briga de família? É herança, né? Herança, por quê? Porque é transmitida uma propriedade privada dos antecessores para os sucessores, dos antecedentes para os descendentes. Então, família não é só um entendimento religioso, é também um entendimento econômico. E a gente precisa ter clareza disso. Clareza para poder ir no cerne das questões. Então, quando você tem um membro LGBT na família, ele está comprometendo, ele está teoricamente interrompendo essa transmissão da propriedade privada. Porque se uma família tem um filho único e esse filho único decide ser gay e não ter filhos, ou de repente é uma filha que é travesti e decide não ter filhos, encerra ali a transmissão da propriedade privada daquela família, né? Então, é também um conceito econômico, né? E é importante, inclusive, LGBT+, estudarem sobre economia, viu, LGBT+, que estão aqui assistindo. Tem 10 LGBT+, nos assistindo. Ernesto, 10 e mais nós dois aqui na tela. 10 LGBT+, estão assistindo, estudem sobre economia, que aí a gente vai entender, inclusive, muitas opressões pelas quais nós passamos, né? E aí, para comentar, porque o pessoal aqui na tela tá lembrando, o Hugo Ramos Nogueira está lembrando que aqui no Ceará nós vamos ter uma delegacia especializada, que é a DECRIM, a Delegacia de Combate aos Crimes de Racismo e Intolerância Religiosa, que vai abranger também os crimes contra por ser de racismo, os crimes contra a LGBTfobia. A Alessandra Lele está lembrando que no município de Juazeiro do Norte terá o Disque Denúncia LGBT+, né? Então isso é muito importante. São avanços que a gente tem que pensar para o Brasil inteiro. Fechado. Eu ia justamente falar de Alessandra mesmo, aqui a pergunta dela. Eu tenho uma última pergunta do pessoal que mandou antes para ti e tenho 5 perguntas minhas para você, que eu estou deixando para o final, que é a cerejinha do bolo. Certo? Certo. Tá Então, vamos ótimo. para a última. A última da galera foi o seguinte, perguntou a quantidade de letras para a sigla LGBTQIAP+. Começou lá atrás com GLS, a gente já está com essas letras todas para designar a quantidade de novas possibilidades das pessoas. Aumentará ainda mais ou não, o pessoal quer saber? Eu acredito que vai aumentar sim, sabe, Ernesto? Por quê? Primeiro, rapidamente, contar essa evolução do GLS para LGBT. Nós tivemos, a nível nacional, 3 conferências LGBT. Essas conferências foram as responsáveis por discutir as políticas públicas. A primeira conferência falou em GLS. A segunda já foi GLBTT. E a terceira é que definiu a sigla que nós conhecemos até hoje, que é LGBT. Como nós paramos na terceira conferência, ainda não houve a quarta conferência é que deve atualizar a sigla. E aí existe uma reivindicação, né, de entrar. Pronto, a minha amiga Glois Alves acabou de colocar aí, a minha amiga Glois,
travesti maravilhosa do município de Massapê, aqui no Ceará, ela acabou de colocar a sigla mais avançada, que é LGBTQIAPN+. Essa é a mais avançada, né? Ainda não surgiram outras letras aí depois do N, né? Mas qual é o critério, Ernesto, para poder reivindicar uma letra na nossa sigla? Primeiro, precisa ser um movimento organizado, precisa ter demanda. Cada uma dessas letrinhas que está aqui, LGBTQIAPN+, cada uma delas é um segmento populacional que sofre discriminações específicas, que tem pautas específicas, que tem reivindicações para o poder público. Então, se tem reivindicação para o poder público, então é um segmento que precisa de destaque na sigla. E a gente não tem o menor problema da sigla aumentar, não, minha gente. O que a gente não quer que aumente é a LGBTfobia. A gente não quer que aumente a discriminação. Agora, a sigla pode ter infinitas letras. E nós queremos é que todas, todos e todes se sintam representados. Perfeito. Obrigada. Eu até me recuso a acrescentar algo. Eu fico só ouvindo e aprendendo. Eu adoro ter aula. Posso fazer perguntas? Sim. Vamos lá. Primeira, candidatura. Quando vem? Bom, eu já fui candidata 2 vezes. A primeira vez em 2014 a deputada estadual e fui candidata em 2018 a deputada federal. Essas candidaturas eu me candidatei com uma clareza muito importante, que foi a clareza de que eu não iria ser eleita naqueles atuais momentos históricos, de que não havia ainda uma consciência a nível de Estado para as eleições que eu estava disputando para que eu fosse eleita. Mas a minha vontade de ter me candidatado nessas 2 eleições foi para poder levar o debate das pessoas LGBT+, e das pessoas trans para o cenário da disputa eleitoral. E eu cumpri esse papel. A partir do momento que eu tive perseguição em shopping, no meu período de campanha eleitoral, a partir do momento em que foi criticado, eu dei entrevistas criticando que nas minhas 2 candidaturas eu estava na cota dos homens e não na cota das mulheres, e somente... Aliás, isso em 2014. Aí, em 2018, eu já consegui ir na cota das mulheres, né? Então, ou seja, foi uma luta, né, da gente lutar para ter as nossas pautas visibilizadas e discutidas pela sociedade. Se, mesmo eu não tendo recebido a quantidade de votos para ser eleita em 2018, mas se eu tiver conseguido que boa parte das famílias cearenses tenha visto na televisão, olha, uma travesti candidata, e as pessoas discutiram por causa disso, então, para mim, já valeu a pena eu ter me candidatado. Perfeito. Continuando na política, 2022, a gente tira o demônio do poder? A gente vai exorcizar o nosso país, com certeza, e eu acredito que houve uma união política estratégica e muito assertiva. O pré-candidato Lula se conclama um adversário histórico, Geraldo Alckmin, para se unirem contra Bolsonaro. Isso é uma demonstração muito interessante de pensar um projeto de país.
onde você, nesse projeto de país, você acena para a democracia, você acena para quem pensa diferente, mas ao mesmo tempo você coloca que a prioridade não é as rivalidades históricas. Quando PT e PSDB se unem, isso significa que eles deixam de lado, em um determinado momento, as diferenças ideológicas, as rivalidades históricas, para pensar em um projeto de Brasil, de retomada do nosso crescimento e da nossa soberania nacional. Críticas teremos, críticas faremos, enfrentamentos esperemos, mas é melhor ter Lula e Alckmin na presidência do que ter Bolsonaro e Mourão, ou Bolsonaro com qualquer outra manifestação do inferno. É uma pena que o Ciro não tenha alinhado com o Lula, né? Ciro, que é um gestor aqui, né, do Ceará, nasceu em São Paulo, mas é de família cearense, o Ciro Gomes, muito admirado aqui, teve muitos votos aqui na campanha de 2018, né, e ele é fantástico, ele tem ideias maravilhosas. Agora, o problema realmente é não acenar aí para as ideias mais progressistas. É uma pena. Mas, Ciro, vamos que vamos. Aumenta essa porcentagem aí. 3 perguntas. Totalmente filosóficas. Vamos esquecer agora o nosso tema principal, vamos esquecer política um pouquinho. Primeira pergunta. Vinha, é feliz? Eita, repete aí para eu poder formular aqui a resposta. Silvio, Bom, sim, sou bastante feliz, porque o motivo da minha felicidade é, por exemplo, esse daqui, é poder atingir as pessoas com uma mensagem de esperança na própria humanidade, de atingir as pessoas para pensarem na essência dos seres humanos e não na genitália, no que as pessoas têm entre as pernas, no DNA, nos cromossomos, enfim, que as pessoas pensem nos seres humanos como seres humanos. Então, por eu fazer isso diariamente na minha vida, então sim, eu sou muito feliz. qual o sentido da vida para você, doutora Silvinha? Eita, só não gostei do doutora. Ainda eu terminei faz pouco tempo a graduação. Ainda falta um mestrado e um doutorado para chegar em doutora. Doutora, não estudou e pegou um diploma de doutora, não. Doutora é aquela que entende a vida como você entende, que está nos dando essa aula, essa lição. Você é doutora, assim, pós-doutora. Obrigada, muito gentil da sua parte. Vai, não esqueci até da pergunta. Como é a pergunta? Qual o sentido da vida para você? O sentido da vida é a gente deixar algo de bom para as pessoas com que a gente conviveu e para as pessoas que ainda virão. Eu não sei quais vão ser ainda as minhas outras contribuições para o futuro, mas se algum dia alguém lembrar de mim no passado, que seja para lembrar de algo que eu deixei de bom. Eu acredito que esse é o sentido da vida, deixar algo bom para as pessoas. E para fechar, o que é que falta você conseguir ainda, que você ainda não conseguiu e almeja muito? Nossa! Tanta coisa, né? Eu acredito que chegar primeiro a um mundo mais humano,
né? Eu acredito que a gente precisa de uma humanidade mais humana, uma humanidade que não precisa travar guerras, como a gente está fazendo aí, vendo aí com a Rússia, com a Ucrânia, é uma humanidade onde a gente não veja mais atrocidades como pessoas adultas estuprarem crianças, uma humanidade mais humana em que não precisem matar as pessoas por elas terem uma identidade de gênero ou uma orientação sexual diferente, né? Mas, para além desse grande sonho utópico, se for para ser algo mais palpável e talvez algo mais egoísta, algo mais para mim, eu gostaria muito de ser uma famosinha dessas, uma celebridade, uma pessoa assim de aparecer na TV, de ser convidada para fazer novela da Glória Pérez, do Valci Carrasco, de interpretar vilã, interpretar personagem engraçada, interpretar mocinha, enfim, gostaria muito de ter um talento na TV explorado. Meu povo lindo, maravilhoso. Gostaram porque eu gostei pra caramba. Eu estou encantadíssimo. Estou revigorado porque aprendi muito. Você é de uma simpatia tremenda, de uma paciência com esses ignorantes, esses héteros ignorantes que não sabem o que perguntam. Você é de uma paciência tremenda. Olha, muito obrigado. Como lhe agradecer? Eu só posso fazer com você o seguinte: se você precisar, nós estamos à sua disposição, seja para divulgar, seja para comentar, seja para live, o que você precisar deste humilde professor, eu estou totalmente à disposição que você me solicite. Muito, muito obrigado mesmo. Queria deixar um beijo a todo mundo que acompanhou essa live. Beijo no coração de vocês, os amigos, amigas e amigues de Silvinha, turma que me segue também aqui veio. Então, muito obrigado a todos. Silvinha, a palavra é sua. Se despeça dos seus conterrâneos e do seu povo lindo. Ai, gente, muito obrigada. Eu peço a vocês que estão aqui, que quando saírem aqui da tela, que primeiro sigam o perfil do Pernambuco Filosófico. Tem muita coisa bacana. Eu dei uma curiada desde quando eu recebi o convite para fazer a live. Tem muito conteúdo bacana nesse perfil. Divulguem também esse perfil. Divulguem essa live em especial, ela vai ser salva, então você copia o link e manda para as pessoas. E aproveitando aqui as palavras do nobre Lorde Ernesto, né? De que foi uma grande aula, então vendam esse peixe, digam, olhem que aula maravilhosa, vamos divulgar esse conhecimento, porque conhecimento liberta bastante, né? Liberta da ignorância, liberta das prisões, liberta das opressões que nós temos dentro de si. Então, eu que agradeço essa oportunidade incrível nesse 9 de maio de 2022, né, de poder falar para todas as pessoas que nos assistiram através aqui do canal Pernambuco Filosófico. E tem também no YouTube. Depois todo mundo pega no YouTube também a aula lá no YouTube e também divulga, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Tá vendo como eu sou bem digital influencer? E aí eu tenho dinheiro para lhe contratar. E, e apesar de ser Pernambuco, a gente envolve o Nordeste todo. O nosso foco é a grande família Nordeste. A gente acha que o Nordeste é uma família assim, tipo, irmãos próximos que precisam sempre estar sendo valorizados e passando adiante. Ceará, Sergipe, Paraíba, a gente sempre tem que estar divulgando. E eu só chamo de nobre as pessoas que têm um coração bonito feito seu. Então, um beijo no seu coração. Muito obrigado mesmo. E precisando, pessoal, a gente está aí na área, tá bom? Tenho que desligar agora por conta do tempo, senão o Instagram veta. Pessoal, tchau. Tchau.